Bom, gente, essa aula já é uma aula da unidade 2, né? Faz parte da nossa segunda unidade, sobre crescimento celular. A gente vai ver, né, nessa aula, na verdade, uma curva típica do crescimento celular, né? Que seria essa aqui, uma curva típica de crescimento celular. Né? Aqui nesse gráfico, ele já mostra aí para vocês as diferentes fases, né? Fase A, B, C, D, E e F. Então, essa é uma curva, né, modelo, uma curva típica aí de crescimento celular, que a gente parte, né, desse tipo de crescimento logarítmico, né, logaritmo das bactérias, né, que se reproduzem via progressão geométrica. Estou gravando hoje também a aula sobre bactérias, né, vou lançar lá junto dessa aqui para vocês, tá bom? Então, as bactérias se reproduzem aí via progressão geométrica, como vocês terão visto aí na outra aula que eu vou colocar, gravada. Por isso, a expressão é representada pelo log do número de micro-organismos pelo tempo gasto para a multiplicação. Então, a partir aqui de uma bactéria, né? Ela se reproduz aí em duas, né? Que vai virar 4, que vai virar 8, né? Então, é uma progressão geométrica, tá? Por isso, a gente tem aqui, né? O log do número de células viáveis, né? Por ml, tá bom? Pelo tempo de cultivo. Então, essa aqui seria a curva típica de crescimento celular, tá? Esse valor de μ que a gente vê aqui, que aqui, né, a gente tem um μ, né, uma taxa específica de crescimento celular igual a zero, né? Tá até anotadinho aqui, ó, μ é a taxa específica de crescimento celular. Então, aqui ele é igual a zero, na fase B ele é menor que o máximo, aqui a gente tem ele como seu valor máximo, e por aí vai. Então, a gente vai estudar hoje como essas bactérias, né, esses micro-organismos se comportam em cada uma dessas fases aqui, certo? Então, essa primeira aqui é a fase de latência, ou fase lag, onde eu tenho a taxa específica de crescimento celular aí igual a zero. Aqui na fase B, né, eu já tenho uma fase de aceleração, onde o meu valor do μ, né, a taxa específica de crescimento celular, é menor que o máximo. Aqui na fase C, que já é a fase log ou exponencial, eu já tenho o μ no seu valor máximo. Depois a gente entra aqui para a fase D, que é a fase de desaceleração. Depois a fase E, com μ aqui também igual a zero, né? Que é um crescimento, uma fase estacionária. E aí eu tenho a fase F aqui, que é a fase de declínio ou morte celular. Então a gente vai ver cada uma dessas fases aqui, como as células se comportam em cada uma delas, certo? Aqui, eu gosto de usar esse gráfico aqui, né, com esses micro-organismos assim, com as carinhas, né, com essas bactérias com as carinhas, para ficar mais fácil de entender para vocês, né? Então, a gente tem novamente aqui, né, como é que uma curva assim, típica, né, de crescimento celular no tempo. E aqui, vejam que aqui já é uma curva mais resumida, né? Da fase lag, eu já estou pulando para exponencial. A gente não tem a fase B, né? A gente não tem a fase de aceleração. Então, aqui já é uma curva mais enxuta, né? A gente tem as principais aqui, que seria a lag, exponencial, estacionária e morte, tá? E aqui vocês vão ver que eu já tenho, né, esporulação. E aqui, ó, vejam que as carinhas delas, né? Onde estou, né? Representa muito essa primeira fase, né? Que é essa fase de latência, fase lag, que é caracterizada pela adaptação da célula ao novo meio. Então, por isso ela pergunta onde estou, né? Como se ela estivesse meio perdida, né? Porque ela está se adaptando às características daquele meio, né? Aquele meio ambiente, aquele meio de cultivo, certo? Essa fase é influenciada aí por várias coisas, né? Pela idade da cultura, então se é uma cultura nova, se é uma cultura mais velha, né? Pela quantidade de inóculo, também vai, né, alongar ou diminuir aqui o tempo da nossa fase lag. Lembrem que aqui no eixo X a gente tem o tempo, né? Então, quem que vai
dizer, né, ou determinar se essa fase lag vai durar mais tempo ou menos tempo. A idade da cultura, a quantidade do inóculo, o tipo de micro-organismo, né? A gente pode ter aí, por exemplo, bactérias, né, que tem um crescimento muito mais rápido, né, do que, por exemplo, microalgas, que já tem um crescimento mais lento. Então, depende mesmo do tipo de crescimento, né? Se vocês perguntarem, professora, mas quanto exatamente, né, varia mais ou menos aí uma fase lag? Gente, pode durar minutos, pode durar horas, no caso de microalgas, pode durar até um dia, né? Então, depende muito do tipo de microorganismo, né? Depende também das características dos nutrientes, né, do meio de cultivo. Então, vai depender muito aí, né, de como que esse meio de cultivo tá, né, se ele tá rico em nutrientes, se ele tá pobre em nutrientes, vai depender também. E o meio ambiente, o que que inclui aí? Né, que a gente chama de meio ambiente? O pH do meio, né, o oxigênio, a composição desse meio, substâncias inibidoras, né, temperatura. Então, todas essas características aí vão depender do meio ambiente. Então, não tem como a gente dizer, olha, fase lag dura 2 horas. Não. Depende, né, ela vai ser influenciada aí por todos esses fatores, tá bom? Lá no final do slide, né, tem um quadro resumo com todas as características, né, quanto é a taxa de crescimento. Então, essa taxa de crescimento é o valor de μ, né, foi a taxa que eu expliquei no slide anterior, né, nesse caso aqui é zero, né, μ é igual a zero, e aqui, né, só um resuminho, né, quais as características dessa fase lá de adaptação. Você não vai ter nenhum aumento no número de células nessa fase, né, até que, professora, mas aqui eu estou vendo, ó, que aumenta um pouquinho. Sim, mas um aumento insignificante, né? Não é significativo. Então, realmente, às vezes a gente não vai ter uma linha reta, né? Apesar dele falar que a gente não tem nenhum aumento de células, mas é nenhum aumento significativo, tá? Um pouquinho de aumento aqui a gente pode ter sim. Elas aumentam de tamanho, na verdade, né? Então, se você está construindo um gráfico aí, por exemplo, em grama por litro, você até pode ter, né, essa curva aqui subindo um pouquinho, mas não que tenha aumentado exatamente o número de células, mas sim o tamanho das células, tá? Nessa fase são sintetizadas novas enzimas para as células se adaptarem ao novo meio. Então ela chega aqui no meio de cultivo, né, que pode ser um meio novo, né? Então vamos supor que ela estava crescendo num determinado carboidrato, né? E ela utilizava tal enzima para poder usar aquele carboidrato e crescer. E agora ela foi colocada num ambiente aí no meio de cultivo com um carboidrato diferente. Então ela vai ter que sintetizar aí novas enzimas, né? Para se adaptarem a esse meio, certo? Então aqui também, né, fala de novo, né? Essa adaptação ao novo ambiente, né, tem a ver com a reorganização dos constituintes moleculares das células, né? Rearranjo desse sistema enzimático, como a gente falou agora. Então, ela vai, né, fazer aí síntese de novas enzimas, né? Que ela talvez não estivesse usando e agora precisa usar por conta desse novo meio de cultivo. Traumas físicos, né? Nessa transferência, né, do meio, né, o ambiente, o meio de cultivo que essa bactéria estava, esse micro-organismo estava, para cá, ela pode sofrer choque térmico, né, radiação, entre outros, traumas químicos também, né, produtos tóxicos no meio de cultura, e, como já tinha dito lá, elas aumentam de tamanho, não necessariamente estão se multiplicando, né, não necessariamente, deixa eu voltar aqui o slide, não necessariamente elas estão se multiplicando, né, mas sim podem estar aumentando de tamanho, certo? Não há variação da concentração de biomassa no tempo, né? Portanto, o X, né, vão se acostumando, esse X aqui representa a concentração celular. No caso, quando a gente fala X zero, né, é a concentração celular no tempo zero. Então, aqui, a concentração celular em um determinado tempo, né, é constante, né, permanecendo aí igual ao x zero. Então, essa linha aqui vai permanecer sem sofrer grandes aumentos, certo? E aí, aqui, nesse slide, ele traz alguns fatores que aumentam a duração da fase lag. O que, que pode aumentar o tempo, né, que o micro-organismo vai passar aqui na fase lag, o tempo que o micro-organismo vai demorar para
entrar realmente aqui na fase exponencial, né? Por que que essa fase lag aqui pode ser maior? Se você inocular, né, se seu inóculo aí tiver uma concentração celular reduzida, né, então a gente vai ver que o inóculo tem que ter uma determinada concentração para que funcione, né, para que essa fase lag não seja tão longa, né, então para a gente encurtar a fase lag, né, diminuir o tempo que o microorganismo vai demorar para entrar na fase exponencial, a gente precisa encontrar a concentração de inóculo ideal, né, não pode ser tão reduzida, né, como ele fala aqui, se ela estiver muito reduzida, né, os seus micro-organismos vão ficar mais enfraquecidos aí, né, e vão demorar mais tempo nessa fase lag, mais tempo para se adaptar. E também, vocês podem perguntar, professor, então, vamos usar aí uma concentração grande, né, de inóculo. Não, porque aí já não é inóculo, né? Então, a gente tem que conseguir uma concentração ideal. E como é que a gente consegue isso? Pode ser feitos testes, né? Eu lembro que no meu mestrado, quando eu comecei a trabalhar, era com microalga, não sabia, né, a quantidade ideal de inóculo, eu fui fazer testes, né? Então, eu coloquei lá para crescer no meio de cultivo que eu queria, né, que era interessante para aquele trabalho ali, e eu lembro que eu testei, acho que 300, procurei na literatura, né, uma média ali do que seria a concentração ideal de inóculo do meu micro-organismo, do micro-organismo que eu estava trabalhando, e aí peguei, né, uma média e testei 300 miligramas por litro, não foi 100 miligramas por litro, 300 miligramas por litro e 500 miligramas por litro. Né? Eu lembro que o ideal foi 300 miligramas por litro, certo? Então a gente faz testes, né? E encontra, né, a concentração celular ideal. Então, se ela tiver abaixo desse ideal, ou muito, né, reduzida, a duração da fase lag vai ser maior. O organismo vai demorar mais para se adaptar, vai demorar mais para entrar na fase exponencial, certo? O que mais, né? O segundo ponto que ele fala, inóculo não proveniente de fase exponencial. Sim, mas espera aí, né? Que rolo que é esse? A fase exponencial não é depois? Sim, gente, mas olha, se eu vou inocular, né, um experimento, o ideal é que a minha célula saia dessa fase. A gente vai ver todas as características dessa fase, vocês vão entender por quê, né? Ela está ali na melhor fase, né, dela, é aqui. Então, o ideal é que o inóculo venha, né, dessa fase exponencial. Eu não te retirei ele nem da fase lag, de um experimento, nem da estacionária, muito menos da de morte, né? O ideal, né, na melhor condição, a célula vai estar, se ela for proveniente da fase exponencial. Então, né, se eu inocular com se o meu inóculo for de micro-organismos provenientes de fase exponencial, eu vou ter uma fase lag menor, tá? A gente vai ver aí cada característica da fase exponencial, vocês vão ver que é a melhor fase, né, do micro-organismo. O que também vai aumentar a duração da fase lag? Baixa concentração de nutrientes e de fatores de crescimento no meio de cultura, certo? Então, se o meu meio de cultura não for, né, o ideal, ou estiver longe do ideal, né, em relação à concentração de nutrientes, eu também vou ter, né, quanto mais longe, né, mais distante estiver do ideal de concentração de nutrientes e fatores de crescimento, maior vai ser a duração da minha fase lag. Inóculo com idade avançada, né? O que seria o inóculo com idade avançada? Seria o inóculo, né, que já não está mais na sua fase exponencial. Né? O inóculo que eu já retirei aqui da estacionária, da morte, certo? Então, se eu inocular o experimento ali com o inóculo, né, com o micro-organismo com idade avançada, eu vou ter uma duração de fase lag maior. E aqui, né, a gente acabou, então, de falar da fase lag. Aqui já é um outro gráficozinho, né, mas também representando aí, né, o log da concentração celular no tempo. Então, aqui a gente tem a fase lag, exponencial, estacionária, fase de morte, né, que são as principais, né, esse aqui já está até um pouquinho mais resumido que o último, mas vocês vão encontrar na literatura todos esses três tipos, né, esse aqui, que é o mais resumido, né, só tem a lag, exponencial, estacionária e morte, vocês também podem encontrar, esse aqui que está mais detalhado,
que além da lag exponencial, estacionária e morte, você também tem a fase de aceleração e a fase de desaceleração, certo? Mas esse aqui também é interessante, ó, porque vocês conseguem ver a quantidade, né? Então, aqui, ó, né, tá representando aqui uma quantidadezinha menor de células, né? Aqui, na fase exponencial, olha a diferença da exponencial para a estacionária, né? Você vê que aqui você tem apenas uma célula rompida, né? Aqui você tem várias células rompidas, né? Então, a gente vai ver o que que acontece aí, né, dessa fase ótima, que seria a exponencial, né, diferente aí da fase estacionária, mas aqui vocês já conseguem ver que a gente tem uma maior quantidade, né, de células representadas aqui por esses pontinhos verdes e cinza aí, e vejam que aqui na fase de morte, ó, ainda está mais bagunçado ainda, né, bagunçado em termos de mais células aí rompidas, né. Então, ele fala, né, agora que a gente já viu o que foi a fase lag, ele explica aqui que quando os micro-organismos, eles estão, a gente viu que a fase lag, né, é uma fase de adaptação, certo? Então, ela está ali se adaptando, né, e quando os micro-organismos aí encontram as condições ideais para sua multiplicação, dá-se o fim da fase de latência, fase lag, e inicia-se a fase logarítmica, né? Então, quando ele está no ótimo, né, ele se adaptou, né, e aí ele vai realmente começar a crescer em fase exponencial, ele entra aqui nessa segunda fase, também conhecida como fase exponencial, por se tratar de crescimento em progressão geométrica, como a gente viu lá no primeiro slide, né? Esse aqui, certo? Isso aqui está representando aí a progressão geométrica, né? A partir de uma célula, você tem, né, reprodução aí em duas, cada uma vai virar duas, ou seja, né, e cada uma dessa aqui vai virar mais duas, então você tem, né, partindo de uma, você vai ter dois, quatro, oito, por aí vai, em progressão geométrica, certo? Então tá, então a gente viu que depois que a célula se adaptou, ela entra aí na fase log, né, onde a massa celular e o número de células aumentam exponencialmente com o tempo. Nessa fase, até, ó, vejam que as carinhas, né, aqui no desenho, estão assim, bem felizes, né, super animadas, empolgadas, estão, né, a falinha delas é, então elas estão, assim, super animadas, né, estão na melhor fase da vida, vamos dizer assim, né, é caracterizado pelo crescimento acelerado, então a gente vê, né, é óbvio a gente vê aqui pela curva, né, a gente tem uma curva super em pé, né, aqui, ó, então a gente tem um crescimento acelerado e a predominância de células jovens, que apresentam o seu máximo potencial metabólico. Então, por isso, gente, né, vou voltar aqui, ó, por isso que, o que que aumenta a duração da fase lag? Se o inóculo não for proveniente da fase exponencial, né? Então, e falando assim, o contrário, né, como é que eu diminuo a fase lag? Usando o inóculo proveniente da fase exponencial, né? Por quê? Porque aqui ele tá, a célula está com seu máximo potencial metabólico, né? Predominância de células jovens. Então, para eu diminuir minha fase lag, o tempo da minha fase lag, né, eu retiraria o inóculo aqui da fase exponencial, né, que são células jovens, não células com idade avançada. Outra característica, com o aumento populacional, né, então aqui, ó, a gente tem um aumento, né, acelerado no crescimento, e aí ele fala que com o aumento populacional poderá haver esgotamento de nutrientes, concorda? Porque aqui a gente está falando do crescimento celular em batelada, ou seja, eu não estou alimentando continuamente, né, esse reator, esse bioreator com nutrientes. Eu não estou colocando novos nutrientes a cada minuto, a cada tempo que passa aqui. Não. Do início ao fim, vou voltar aqui para esse gráfico, né? Aqui no tempo zero, né? Eu alimentei, eu coloquei o meio de cultivo, né? Com X concentração de nutriente, né? Vários nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, certo? E ao longo do tempo, né, aqui a gente está falando de batelada. Então, quando ela crescer absurdamente aqui na fase exponencial, né, ela vai crescer, obviamente, consumindo esses nutrientes, né, os micro-organismos vão consumir os nutrientes do meio de cultivo,
e esses nutrientes vão se esgotando, certo? Porque eu não estou alimentando continuamente. Isso aqui é uma batelada. Não é nem batelada alimentada, nem contínuo, é uma batelada simples, tá? Então, né, vai haver aí, né, vai caminhar aí para diminuição ou até esgotamento de nutrientes e ou alta concentração de metabólitos tóxicos. Por quê? Quando os micro-organismos estão crescendo, além de consumir os nutrientes do meio, né, eles estão se reproduzindo, se multiplicando, utilizando os nutrientes do meio, eles também acabam liberando metabólitos tóxicos, né, nesse movimento aí. Então, a gente até também pode chegar até uma alta concentração de metabólitos tóxicos, né, mais para o fim aqui da fase exponencial, que limitará a multiplicação. Então, a multiplicação pode ser limitada tanto pela falta de nutriente ou, né, pela inibição aí, né, ou pela alta concentração de metabólitos tóxicos, que vai limitar essa multiplicação, pondo fim à fase de crescimento exponencial, ou seja, a fase logarítmica. Então, aqui no final, por que que ela, né, por que que ela acaba e entra na estacionária? Por esses motivos, certo? É um período, né, a fase exponencial é um período de crescimento balanceado, né, onde a composição média das células permanece aproximadamente constante, tá? Então, se você pegar aqui as células dessa fase, elas têm uma composição do quê, professora? Composição da célula, gente, composição em lipídio, proteína, carboidratos, né? Então, ela tem uma composição média, né? São células jovens, né, na melhor fase metabólica, e a média aqui permanece constante, tá? Então, se você já tem aí, né, células plenamente adaptadas, velocidade de crescimento elevadas, né? Aqui é onde a taxa de crescimento, né, é máxima, né, o constante. E você tem, né, o maior consumo de substrato, né? Porque enquanto essa curva aqui está, né, subindo, enquanto a minha oxidação celular está aumentando, né, se eu tiver aqui um gráfico de consumo de substrato, ele vai estar caindo, certo? Se eu tiver aqui, né, o mesmo gráfico aqui, né, só que ao invés de célula, eu vou chamar de S, né, que é o substrato. Ele vai estar caindo, né, enquanto eu tenho a concentração de célula aqui aumentando, eu tenho meu substrato caindo, porque eu tenho um alto consumo de substrato nessa fase, certo? Vamos ver o que mais que fala aqui nesse quadradinho azul. Ó. Então, você tem aí condições de crescimento balanceado, as células são uniformes em termos de composição química, né? Então, se você pegar várias amostras aqui, você vai ter uma composição aí mais uniforme, mais constante. Então, tanto em termos de composição química, né? Atividade metabólica, fisiológica e uniformes, e você tem aí o pico da atividade e eficiência fisiológica, nessa fase, né? Que são células jovens, né? No pico da eficiência fisiológica delas, certo? Aqui a gente já está na fase de desaceleração, né? Que seria aqui, né? Que já está desacelerando para entrar na estacionária. Então, aqui você já está desacelerando para entrar na estacionária, você já tem aí, né, um período de crescimento mais desbalanceado, né? Na fase exponencial é um crescimento balanceado. E aí você começa a ter um crescimento desbalanceado para entrar na fase estacionária. O estresse induzido pela exaustão de um nutriente, né, como a gente já falou, né, pode ser que acabe, né, esgote o nutriente, ou até pelo acúmulo de resíduos, né, como falou aqui, ó, pelo acúmulo aí de metabólitos tóxicos, é outro motivo pelo qual você vai ter esse crescimento desbalanceado para entrar na fase estacionária, né, e você tem aí, né, uma reestruturação microbiana para aumentar a sobrevivência em ambiente hostil, porque esse ambiente aqui, né, no final da fase estacionária, final da exponencial, desculpa, final da exponencial e início da estacionária, você já tem um ambiente hostil. O que é esse ambiente hostil? É a falta de nutrientes, né? É o acúmulo de resíduos de metabólitos tóxicos, né? Então você tem um ambiente hostil. Então, os micro-organismos aí passam por uma reestruturação mesmo, tentando aumentar a sobrevivência deles nesse ambiente hostil, certo? E aí a gente parte aí para fase estacionária.
As carinhas aqui, ó, já estão até meio tensas, meio assustadas, tá vendo? Aqui a gente não tem crescimento celular líquido. Vejam que a reta, né, curva, né, tá reta. Aqui, ó, aqui tá melhor para vocês verem. Então, aqui, vocês também, na lag, né, não tem, né, crescimento. Aí a gente tem o crescimento, né, máximo, aqui na exponencial. E aqui na fase estacionária, ó, a gente tem uma reta, né? Então, a gente não tem crescimento celular líquido. Por que a gente fala assim, né, não tem crescimento celular líquido? Por isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui, na verdade. Porque algumas células vão morrer, outras crescem e se dividem. Né? Então, tem crescimento, tem alguma célula aqui se dividindo, tem uma ou outra célula crescendo de tamanho, ou até se dividindo, se multiplicando? Tem, mas eu também tenho outras morrendo. Então, o crescimento celular líquido, né, vai ser zero, né, não vou ter, né, porque algumas estão realmente crescendo, se multiplicando, mas outras muitas morrendo. Então, o crescimento celular líquido, né, já não existe, não é zero, tá? Nessa fase ocorre o catabolismo de reservas celulares, né? Porque terminou o substrato limitante, né? Porque eu não vou ter um substrato apenas, né, gente? Quando eu inoculo aqui um experimento, aqui no meu tempo zero, que eu coloco no meu meio de cultivo, ele tem vários. É uma aula também que eu estou gravando hoje para colocar para vocês sobre meio de cultivo. Vocês vão ver nessa aula de meio de cultivo que a gente tem vários, né? Dezenas aí de nutrientes nesse meio de cultivo. Mas o substrato, né, o nutriente limitante, né, que é o que acaba primeiro, né, quando ele termina, né, ele ajuda aí, né, faz com que ocorra aí, comece o catabolismo de reservas celulares, né. Outra coisa, o acúmulo de produtos tóxicos, como já falamos, concentração celular fica constante no seu valor máximo. Então, vejam que aqui a gente chega, ó, né, no valor máximo, e ele fica aqui estacionário, né, nesse valor máximo. Fenômenos que podem ocorrer durante a fase estacionária. A gente já viu, né, que a massa celular vai se manter constante, com redução do número de células viáveis. A gente vai ver a definição aí das células viáveis, tá? E aí vocês vão entender melhor, porque são células capazes de se reproduzirem, tá bom? Adiantando já para vocês, são células capazes aí, né, ainda de se reproduzir. Então, eu tenho aí uma redução no número dessas células viáveis. A gente também tem aí a lise celular, com redução no número de células viáveis. Produtos da lise celular, né, serão nutrientes para as células viáveis remanescentes. Então, por isso que aqui, ó, a gente vê várias células, olha, né, rompidas, né, lisadas, ok? Porque realmente nesse ambiente hostil acaba acontecendo essa lise celular e os produtos da lise celular, ou seja, né, a consequência, né, esses produtos que são liberados aí a partir da lise celular, vão servir aí de nutrientes para as células viáveis que sobraram, né, remanescentes. Células metabolicamente ativas produzem metabólitos secundários. Ainda nessa aula, a gente vai ver aí sobre o metabólito primário e secundário, vocês vão entender melhor, tá? O que acontece nessa fase. Aí eu volto essa slide aqui e mostro para vocês. Aqui no quadrinho resumo, a fase estacionária a gente tem uma taxa de crescimento zero, né? Então, as principais características são acúmulo de produtos metabólicos tóxicos e ou exaustão, né? Acabam os nutrientes. Como a gente viu, o crescimento celular líquido, né? É zero, porque algumas células vão morrer, outras vão crescer e se dividir, mas, né, somando aí, a gente acaba tendo um crescimento líquido, né, igual a zero, o número de células viáveis diminui, certo? E aí, a gente vem para a fase de declínio, né, ou fase de morte, né, elas já estão aqui com as carinhas, olha, né, desesperadas. Com o aumento da diversidade, né, do meio, né, o meio de cultivo aí, né, piora, vai ficando mais hostil, né, no ambiente, então, com o aumento da adversidade do meio, essas células morrem em ritmo acelerado, né. Vejam que essa é a única fase que a gente tem célula morrendo? Não. Aqui na estacionária, a gente também tem célula morrendo,
tá? Agora aqui a gente tem uma morte acelerada. Olha o tanto que essa reta, nessa curva, né, cai. Então, essas células morrem em ritmo acelerado, né, nessa fase aí de declínio. Vocês vão achar em alguns livros também chamam de fase de destruição ou morte, né, dando fim ao ciclo microbiano. Ainda na fase de declínio, a gente tem a redução do crescimento celular, o consumo de material intracelular, né, devido à lise, né, isso continua, isso acontece também na fase estacionária, na fase de declínio continua acontecendo, e a gente pode ter, antes disso, vamos ver aqui o quadro de resumo. A gente tem aí acúmulo adicional de produtos metabólicos inibitórios, a gente também tem esse acúmulo, essa liberação aí de metabólitos tóxicos, né, que podem inibir o crescimento delas mesmas na fase estacionária, e aqui a gente tem um acúmulo adicional, um acúmulo maior ainda, né, desses metabólitos tóxicos aí, né, inibitórios. A taxa de morte é acelerada, né, dá para ver aqui com essa curva caindo, né, muito fortemente. O número de células diminui de forma exponencial. Tipicamente, todas as células morrem em dias ou meses, né? Mas a gente pode ter aí a esporulação, né? A gente vai estudar em detalhe o que é uma esporulação, mas assim, falando em termos assim bem simples, é como ela até está falando aqui, ó, a falinha dela aqui, ó. Eu posso esperar, né? Ela está falando aqui. É como se ela entrasse num sono profundo, né? E conseguisse, assim, dormir realmente, dormir no sentido, gente, de. Estou tentando explicar melhor para vocês, né? Não é que ela dorma, ela esporula. Mas é que ela entra numa fase em que ela precisa de menos consumo, né, de nutriente. Então, ela realmente é isso aqui, eu posso esperar. Então, ela desacelera, né, o metabolismo, ela poder esperar. Esperar o quê? Esperar o dia que ela vai ter. Desculpa, gente. Barulho de fogos, acho que vai acabar atrapalhando o vídeo, mas vamos lá. O dia que ela terá meio de cultivo novo, né? Nutriente novo. Né? Então, você pode sim pegar essa célula aqui e colocar, inocular. Né? E aí, a característica que você vai ter é que você vai ter uma fase lag maior, como a gente viu, né? Se a gente inocula uma célula já com idade avançada, né, que seria aqui, você vai ter uma fase lag maior, ou seja, ela vai precisar de mais tempo para readaptar, né? Mas isso existe, né? Não são todas, mas algumas células de alguns micro-organismos têm essa característica de poder esporular, né? E poder ficar ali mais, né, desacelerar, então ela não precisa de tanto nutriente sim, já que, né, realmente não tem, e ela é capaz de aguardar, de esperar o dia em que ela terá, né, por algum tempo, ela consegue esperar formar esses esporos e ser reativada, né, quando ela, né, receber aí os nutrientes necessários, certo? E aqui, ó, a gente já falou de tudo isso, mas tem um quadrinho aí, né, com esse resumo das características de cada fase, certo? E eu quero, né, falar aqui desse crescimento deAux, porque lá no início a gente falou que essa aqui é uma curva, como é que eu falei aqui? Uma curva típica, né? Um exemplo de curva, né? Uma curva típica. Então, vocês podem imaginar que a curva sempre vai ser assim, né? E não é verdade, né? Eu tenho variações, sim, né? Olha só, essa aqui, por exemplo, que a gente chama de crescimento de Álcico. Tá vendo aqui, ó? Se eu pedisse para vocês, né? Agora que vocês já conhecem as fases, essa aqui seria a minha fase lag, né? Essa aqui seria a minha fase exponencial. E aqui vocês poderiam chamar de o quê? De estacionária, né? Vamos dizer que pelo que vocês aprenderam agora, essa aqui seria a fase estacionária. Mas aí você podia me dizer, poxa, professora, depois da estacionária tá vindo uma outra fase aqui, né, com cara de exponencial, e depois uma outra fase estacionária, mas o que que é isso, né? Não, né? Aqui é um crescimento aí típico diálxico, ou seja,
né, a fonte de carbono, né, você pode ter uma fonte de carbono de mais fácil utilização, que seria o carbono 1, que ele está falando aqui, que reprime, acaba reprimindo. Esse carbono 1, por ele ser mais fácil de utilizar, né, às vezes carbono, essa fonte aqui de carbono pode ser um monossacarídeo, por exemplo, então não necessita aí, pode ser mais fácil de ser utilizado do que um disacarídeo, por exemplo, né? Então vamos dizer que aqui no C1 você tem um monossacarídeo e aqui no C2 você tem um disacarídeo. Então, é mais fácil, né? Pode ser mais fácil para o micro-organismo utilizar essa fonte aqui C1. Então, é isso que ele vai fazer, né? Existe realmente a fase lag, onde ele está se adaptando a esse novo meio de cultivo, né? Quem sabe até produzindo aí as enzimas para utilizar essa fonte de carbono 1. E aí, quando ele está adaptado, ele realmente consome a, a fonte de carbono 1 aqui, né, exponencialmente, cresce exponencialmente consumindo essa fonte de carbono aqui. E aí, gente, essa aqui seria uma fase lag, né, e não estacionária. Por quê? Porque ele está se adaptando a uma nova fonte de carbono, tá? Vejam bem, eu não alimentei, eu não fiz duas alimentações, não, tá, gente? Não existe. Eu vou fazer uma alimentação aqui, né, no zero, e uma outra alimentação aqui. Não, não é isso. Na verdade, eu fiz uma única alimentação aqui no tempo zero, porque no meu tempo zero eu alimentei com meio de cultivo. Esse meio de cultivo, desde o início, desde o tempo zero, vejam o que, é que eu estou falando, né, de tempo, aqui eu estou falando de tempo, desde o tempo zero, eu já coloquei, ele já tinha disponível no meio de cultivo aqui, desde o tempo zero, tanto a fonte 1 quanto a fonte 2. Só que o micro-organismo ele vai utilizar a mais fácil, a fonte mais fácil. Então, ele se adapta, né? Tem a fase lag, deixa eu mudar aqui. Então, você tem a fase lag para se adaptar, tem a fase, né, exponencial que você está, né, que o micro-organismo está usando aí a fonte de carbono mais fácil. Depois, ele se adapta novamente, né, a esse meio para consumir, né, se reorganiza, né, metabolicamente para consumir aí, né, para utilizar a fonte de carbono 2. Então, esse crescimento de álcool é exatamente essa carinha, né? A curva vai ter essa carinha aqui diferente. E, né, por definição, é isso. Uma fonte de carbono de mais fácil utilização reprime a síntese de enzimas requeridas para o metabolismo da fonte 2. Então, ele vai, né, sintetizar as enzimas para consumir o carbono 1. E aqui na segunda fase lag, já que acabou o carbono de mais fácil utilização, agora sim ele vai ter que sintetizar as enzimas, né, requeridas aí para metabolizar a fonte de carbono 2, ok? Aqui tem um exemplo, né, um pouquinho mais prático, né, mais próximo aqui do real, para vocês conseguirem enxergar esse crescimento de álcool, o que seria? Tem um exemplo aqui, né, o crescimento de população de E. coli, né, Escherichia coli, então o seu micro-organismo é Escherichia coli, em meio de cultura com duas fontes de carbono, né, energia, glicose e lactose. Então você tem aqui, e aí ele te diz, né, que a lactose precisa da enzima beta-galactosidase, aqui na verdade é essa, né, beta-galactosidase, para, né, quebrar ela, né, a lactose que é um disacarídeo, né, então essa enzima vai quebrar aí em dois monossacarídeos diferentes, né, que seriam a glicose e a galactose. Você já viu isso aqui na aula de carboidratos, tá? Então, como é que fica esse gráfico, né? Você tem aí, né, coli, né, Escherichia coli, que crescendo em duas fontes de carbono, que seriam a glicose e a lactose. Então, ó, você tem lá tempo, né, o LN aqui das células viáveis, você tem uma fase lag, né, aqui, e aí você entra na exponencial. Nessa exponencial, o micro-organismo está consumindo a glicose, né, que é um monossacarídeo, né, muito comum, né, e de muito mais fácil acesso para esse micro-organismo, de muito mais fácil utilização, né,
do que a lactose. Então, primeiro, ele vai usar, né? Então, tem a fase lag, aí você entra na exponencial, que é para usar, né, consumir a glicose. Quando a glicose se esgota no meio, aí ele entra numa segunda fase de adaptação, para se reorganizar, né, e para poder sintetizar essa enzima, né, no caso aqui, nesse exemplo aqui, a beta-galactosidase, para poder consumir a lactose, certo? Então, aqui é um exemplo, assim, mais real do crescimento de álcool. Então, ele fala aqui, né, a glicose é rapidamente metabolizada, então, o fato de você ter dois açúcares, né, dois carboidratos, sendo que esse aqui é de muito mais fácil utilização, ele acaba reprimindo, por isso que a gente vê essa curva aqui que não é, né, igual lá a curva típica que eu passei para vocês. Esse exemplo aqui do lado, né, esse mesmo fenômeno aí, né, de repressão catabólica. Então, de novo, né, gente, a gente tem tempo, a gente tem células viáveis aí, e o legal aqui é que ele colocou, ó, a atividade da enzima, tá? Da beta-galactosidase. Então, a enzima, a atividade da enzima está em verde, então essa curva aqui em verde, olha que interessante. E em vermelho, né, bonina aqui em vermelho, vocês têm o crescimento celular, né? Então, beleza, vocês têm aí a fase lag, ok, vocês já aprenderam o que é uma fase lag, então está se adaptando a esse meio, e aí você tem uma exponencial, né? Que na certa para consumir a glicose. A glicose, exatamente aqui, ó, tá falando, ó, a glicose está sendo metabolizada, né? Nesse primeiro momento aqui, ó, nessa primeira fase exponencial, ele está metabolizando, está usando a glicose para crescer, né? E o fato da glicose ser mais simples, né, não precisar da enzima, veja aqui que a enzima está em zero, tá vendo, ó? Ou bem próxima de zero, tá vendo? Esse tempo todinho que está sendo metabolizada a glicose, ela não precisa dessa enzima, da beta-galactosidase, né? A glicose é um monossacarídeo. Então, veja que a beta-galactosidase está pertinho aqui do zero. Agora, quando ele terminou, né? Então, essa é a repressão catabólica, tá? Então, acaba que esse carboidrato de mais fácil utilização aí acaba reprimindo a síntese das enzimas. Então, não precisa produzir essa enzima aqui, porque ele vai utilizar a glicose. Agora, no momento em que está acabando aqui a fase exponencial, ou seja, a glicose está, né, acabando, acabou a glicose, esgotou a glicose do meio, ele olha e fala, bom, eu tenho a lactose agora para usar, né? Ou eu morro, né, dizendo assim, bem prático, ou eu vou, né, entrar na fase de morte, mas não quero entrar na fase de morte porque tem ainda lactose que eu posso usar. Agora, para usar a lactose, para metabolizar a lactose, né, para utilizar a glicose, eu preciso dessa enzima, então vamos produzir. Então, veja aqui, ó, que dá um salto aqui nessa curva verde, ó. A produção da beta-galactosidase dá um salto e a gente tem a fase lag, né, enquanto ela está, né, começando, tem nada de ser produzida. Então, ele se adapta, né, ao meio, ele fala, poxa, né, o micro-organismo, né, pensa, poxa, eu tenho aqui a lactose para eu consumir, então eu preciso produzir, né, a célula, né, percebe a lactose e sabe que tem que produzir a beta-galactosidase para metabolizar a lactose, então é isso que ela faz. Então, ela metaboliza aqui rapidamente e começa, olha, a consumir, né? Tem uma fase lag e depois uma fase exponencial, que é de consumo aqui, ó, exatamente aqui, de consumo da lactose, né? Que é um disacarídeo. E depois, sim, ela entra aí quando, né, de certo que a lactose, né, se esgotou, e ela entra aqui na fase estacionária, ok? Do mesmo jeito aqui, né, ela teve aí né, então, o primeiro quadrante aí é o consumo da glicose e o segundo quadrante da lactose. E aí ele fala, né, define aí que o crescimento de álcool, que é o comportamento apresentado por micro-organismo, não, né, não é o comportamento apresentado por todos, né, mas por alguns micro-organismos, na presença de uma mistura de dois substratos. Então, há uma fase lag inicial, seguida pelo consumo do alimento mais facilmente assimilável, em seguida ocorre uma segunda fase lag de adaptação ao segundo substrato, acompanhado pelo consumo do mesmo, que é exatamente o que a gente viu nos dois últimos slides, ok?
Ah, e aqui, ó, vocês podem até voltar depois no Excel, né, fazer essa atividade aí, né, que é o seguinte, em uma fermentação, né, embatelada, a gente ainda vai definir certinho numa aula mais para frente, né, a batelada, qual é a diferença da batelada alimentada, do método contínuo, tá? Mas saibam que batelada, né, por enquanto, né, é o modo mais simples, né, de fazer, e eu não estou alimentando constantemente ao longo do tempo, né, vou voltar aqui, ó. Então, ao longo desse tempo aqui, não estou alimentando com nutriente, ela está usando o nutriente que eu alimentei aqui no início, né, então, vamos supor, né, bem grosseiramente assim, que eu enchi meu reator com meio de cultivo, coloquei lá meu inóculo, fechei. E isso aqui vai acontecer, né, isso é a batelada, ela vai crescer. Eu não vou ficar alimentando ao longo do tempo, tá? Com novos nutrientes, com mais nutrientes, né? Então, aqui é um exemplo de fermentação batelada, volume constante, né? Esses dados aí foram obtidos, né, de dados experimentais. Então, você tem aí tempo, então você pode colocar no Excel, né, uma linha, uma coluna com o tempo, então, 0 hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, então, de hora em hora aqui até 13 horas, e ele está te dando X, né, como a gente viu lá no início da aula, né, o valor da biomassa, né, o valor do, 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 da sua massa celular, né? No caso aqui, em grama por litro. Então, é grama de células por litro de meio. Então, ele fala que no tempo zero tem 1, ou seja, né, você inoculou com 1 grama por litro de célula. E aí, com 1 hora, ela aumentou para 1,1, com 2 horas, ela foi para 1,6 gramas por litro, e por aí vai, né? Com 13 horas, você tem lá 9,5 gramas por litro. Então, coloque esses dados no Excel, né? Construa a curva, peça a curva, então você vai colocar igualzinho tá aqui, né? Você vai fazer o tempo, né? No eixo X, né? E o seu X aqui, né? Sua célula igual por no eixo Y. E pede o gráfico, né? E você vai lá tentar identificar diferentes fases de crescimento. Então, você vai dizer, não, daqui até aqui foi fase lag, de tal a tal hora foi exponencial, de tal a tal hora foi estacionária, certo? Então é isso. Essa aula a gente fica por aqui. Quem quiser tentar, né, para ver se pegou, né, realmente as fases, né, façam esse gráfico. Se quiser fazer a mão na régua também pode, mas o ideal, né, mais fácil é no Excel, né? E qualquer dúvida a gente pode tirar comigo na próxima aula sobre se tiver alguma dúvida sobre, né, tanto o conteúdo todo quanto essas fases desse exercício.